Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 1º de outubro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos envolver a nossa querida Claudinha, filha da Maroca, para fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, o coração sempre muito grato, sempre feliz, porque sabemos, Mestre, que retornamos à Tua presença. Voltamos para Te encontrar, voltamos para Te ouvir, voltamos para experienciar, experimentar, ter a Tua voz, Senhor, nos trazendo tantas lições através da história e do relato, da crônica, de tantos irmãos que colocaram a própria história para nos mostrar os caminhos, as lições, as reflexões, que nós possamos, Senhor, ser abençoados com essa chuva de bons propósitos, que nos anima, que nos dá bom ânimo, para que nós possamos continuar, Senhor, nessa jornada. Te agradecemos a oportunidade de juntos, irmanados, somos irmãos, né, Mestre? Estarmos juntos para Te seguir mais uma vez, que nós possamos ter o apoio necessário da espiritualidade, que inspira, que intui, que envolve, e que nós possamos, Senhor, espalhar essas lições, que nós possamos compartilhar com a nossa fala, com a nossa experiência, mas sobretudo, Mestre, com o nosso exemplo, que a gente possa efetivamente transformar essa lição em jornada, em caminhada, em transformação. Obrigado, Senhor Jesus, fica conosco, nos envolve, Mestre, na Tua paz. Que assim seja. E aí, querida Cecília, conta pra gente. Nós estamos ainda no capítulo 13 da reencarnação, né? E nesse momento nós vimos que Alexandre estava fazendo uma observação muito minuciosa da célula ovo, mas depois parou para explicar para André certas perguntas que ele tinha muito interesse de saber. A primeira é que a hereditariedade ela não é ilimitada, nem tampouco ela é imposta com toda a sua força, de jeito nenhum. Os genes hereditários, ele se passa para a criatura mediante os caracteres físicos. Mas ele, mesmo passando esses caracteres físicos, a hereditariedade não pode omitir uma questão básica, que é a liberdade, que é uma lei divina. Então, a partir daí, as criaturas terrenas, elas herdam a tendência mas não herdam a qualidade. Elas herdam a tendência, mas não a qualidade. Por quê? Porque a tendência vai estar com ela em todos os momentos, nos lugares onde ela estiver, da maneira que ele precisar viver. Ao passo que a qualidade é fruto do labor, do trabalho do ser encarnado, aquele trabalho buscando uma qualidade, buscando até um aperfeiçoamento, porque ele pode atingir estudos mais altos que cheguem a um aperfeiçoamento. Agora, tanto aquele que lida só com as suas tendências e outro que lida só com as qualidades, todos eles podem chegar a um grau de evolução bem alto no momento que eles queiram enfrentar um serviço sério de formação pessoal. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos nós retomar. Então vamos lá, todos juntos? Em virtude das anteriores explicações do orientador,
relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até os 7 anos, porque lembra que ele falou que Herculano estaria juntinho, né, acompanhando até os 7 anos, e inclusive a proteção durante a gravidez para que não ocorresse nenhum tipo de interferência, lembra disso? Então é pautado nessa fala de Alexandre em relação a Herculano, que André Luiz ficou aqui cheio de dúvidas, né? Mas o que é isso? Por que até os 7 anos, né? Olha que interessante, olha. Segismundo reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação, né, alguma explicação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor viu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Vamos ver aí principalmente essa dúvida dele quando ele fala em relação ao sangue, né? Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Vamos ver? Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu, reencarnado, ensaia a consolidação de suas novas experiências e, somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino em que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade e, se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Vamos ticar? Caneta na mão, vamos pegar o conceito de sangue? Bora? Ele fala tanto em sangue, sangue, sangue aí, né? E para a gente entender a complexidade do que ele está falando, a gente vai precisar anotar alguns conceitos. Bora lá? Vamos primeiro pegar o conceito de sangue. O sangue, esse que está aí no nosso corpo, em torno de mais ou menos, acho que 5 litros, se não me falha a memória, 4, 5, 6 litros, 4 litros, por aí assim. 5 a 6. O sangue, ele é produzido na medula óssea, tá? E o que é a medula óssea? Aquilo que se encontra na região interna dos ossos chatos. Então, aonde é produzido o sangue? Aonde que ele surge? Ele é produzido na medula óssea, que se encontra então na região interna dos ossos chatos. Então, percebe, quando a criança ela está em formação, os ossos já estão todos prontinhos, já estão todos bem enrijecidos, já está tudo, o processo está acontecendo. Olha só, olha que interessante, né? Para a gente entender esses 7 anos. Outro material que a gente vai precisar, ele diz que o sangue,
ele é composto por uma parte líquida, que nós vamos chamar de plasma, e por células, o sangue. Essa parte líquida, o plasma, né? O que tem aí nesse plasma? Água, sais, vitamina e fatores de coagulação, né? Para coagular. Se tiver um pouco menos ou um pouco mais, isso já vai entrar um certo algo patológico. Então firma bem isso. Então nós temos, então repetindo, de onde vem o sangue, de onde é que ele é produzido? Na medula óssea. Essa medula óssea está onde? Dentro do ossinho. Dentro do, é o tutano, né? Lembra do tutano? O pessoal diz, é o tutano, né? Essa medula óssea, é ela que está ali produzindo o nosso sangue. Ele é composto por uma parte líquida, que nós vamos chamar de plasma, e por células. E essa parte líquida é o quê? Água, sais, vitaminas e fatores que são fatores de coagulação, tá bom? Então vamos agora ticar, pautado nesse material. Quando falar em célula, a gente já sabe. Então por isso é que a gente diz que nós somos um amontoado de célula. E aqui ele vai falar, e antes eu ainda falo, quando nós iniciamos o nosso processo da reencarnação, o corpo perispiritual, ele se liga à primeira célula. Quando essa célula se divide em duas, ele se liga nas duas. Quando se divide agora em quatro, ele se liga nas quatro. Então a gente vai percebendo que o corpo perispiritual, ele vai se ligando célula a célula. Então não pensa um fio, pensa em um cabo enorme com milhares de filamentos. Todos esses filamentos formam um cordão só, mas são bilhões de filamentos. Então é por isso que o processo da reencarnação é algo bem complexo. E é por isso que quando nós estamos enfermando, que nós estamos envelhecendo, a gente vai percebendo as mudanças que vão acontecendo com a morte celular, né? E a gente percebe que vai se mudando a parte física, vai mudando, você vai percebendo que a pessoa está indo nesse processo das células, e que bom, porque esse é um processo que natural. Vamos ficar então? Vem comigo. Então ele diz: como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me, complacente, sorriu qual um pai carinhoso e respondeu, lembrando da dúvida dele, somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Mas é tanto tempo assim, e lembrando que começou com a concepção. O processo da reencarnação já começou do Segismundo bem antes, desde aquele momento, para tentar fazer com que o Adelino aceitasse ele como filho. Lembra? Foi por isso que o Alexandre foi chamado, porque o Adelino estava irredutível. Quando ele se aproximava no momento do sono, ele dizia: eu tive um sonho horrível, um pesadelo. Lembra do mau humor do Adelino? Foi o filhinho dele, em uma prece, que conseguiu abrandar um pouco esse coração. E obviamente que esse filho estava sendo inspirado pelo Alexandre, né? Então, você não ignora, diz o senhor Alexandre, que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Então, ou seja, quando está ali na vida intrauterina, é uma vida o quê? Vegetativa. Vida intrauterina é vegetativa. Mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, então nós sabemos, espírito tem forma? Não, o espírito não tem forma, é uma chama, uma centelha. Quanto mais evoluído o espírito, maior a intensidade essa luz, tá? Quem é que dá forma ao espírito? É o perispírito, né? E o perispírito, ele terá a forma da nossa última encarnação. Salvo alguns casos específicos, já de espíritos superiores, que podem escolher uma forma de uma encarnação a qual ele tem
tenha mais, vamos dizer assim, afinidade, mais sensibilidade em relação, como é o exemplo do nosso querido senhor Emmanuel, que ele se apresenta como senador Públio Lentulus, e ele fala por ter sido uma encarnação que mais o sensibilizou, porque foi a encarnação que ele conheceu o nosso Senhor Jesus. Agora, isso também é para espíritos que ainda estão aqui. Então, a gente não pode imaginar que espírito superior tem forma humana, gente. A gente não sabe. Agora, por que eu estou falando isso? Baseado em quê? É só não lembrarmos da materialização de Asclépio. E ele estava se materializando em uma colônia. Não era aqui na Terra, não. Então a gente não sabe que tipo de vibração, e que já não é tão denso. Isso falando de mundo espiritual. Então pensa, ele está no mundo espiritual e ele se materializa no outro mundo espiritual, que ele tem que se materializar e utilizar a matéria daquele ambiente. Porque de onde, no local que ele está, já não usa mais aquela matéria. Aquela matéria, a matéria que eu estou falando não é de corpo. Eu estou falando de matéria na condição de fluido. Tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? Então, ou seja, mas talvez ainda não saibas que o corpo perispiritual, já sabemos o que é, que dá forma aos elementos celulares. Então, quando a gente estuda, que a gente fala das células, a gente está achando que tudo é resultado do DNA, vamos dizer assim, tudo isso é resultado da consanguinidade do pai e da mãe. Que tudo vem, essa carga genética dos pais. Também vem, mas não é só. Porque quem contribui muito para esse processo de dizer para cada célula o que deve fazer é o corpo perispiritual. E, gente, lembra que nós estávamos estudando aqui o mapa do futuro corpo do Segismundo, o mapa do futuro corpo daquela senhorinha, daquele senhorzinho. Por exemplo, a gente sabe que ele aqui vai vir com problema genético, não vai vir? Aonde? Coração. Então é o corpo perispiritual que vai dando comando para cada célula. E lembra que todo o nosso organismo, inclusive o sangue, é formado de células. Então, o perispírito. É porque o que... Não, quando a gente fala assim, vai ser genético, é genético, mas é ele interferindo nessa genética. Não é só do pai e da mãe, entendeu? Então, quando a gente fala assim dessa parte genética, quando a gente vai falar dos DNA, quando a gente vai falar do DNA, dos cromossomos, tudo isso, a gente está achando que tudo isso foi uma consequência o quê? Trazida do papai e da mamãe, não é isso? Só que não é só isso. Pela ciência é só isso. Mas nós sabemos que além disso existe uma interferência do corpo perispiritual influenciando nesse DNA, influenciando nessa genética. Então é uma soma, um pouco do papai, um pouco da mamãe, mas grande parte aquilo que eu trago. Agora, aquelas reencarnações que são o quê? Sistema único de reencarnação, aí deixa a genética atuar, quase que 100%, mas ainda assim o corpo perispiritual não vai reencarnar, o espírito não vai reencarnar, então ele vai também dar. E isso é dentro da lei, é a lei atuando é um processo natural. Como a lei de Deus está gravada na consciência e aquilo que eu faço também está gravado no meu corpo perispiritual, é da lei, ele mesmo vai passar as impressões. Então aqui nós temos, por exemplo, aquele caso da senhora que ela ia nascer com um corpo legal. Então o que ela pediu? Não, muda um pouco essa tireoide aí, vamos mexer nesses hormônios. Eu não quero ter essa altura toda, eu não quero ter esse corpo todo, eu não quero... Entender? Ela solicitou. Porque se for só pelo corpo perispiritual dela, ia sair tudo legal. Mas ela foi lá e pediu que alterasse. Então isso haverá uma interferência no futuro corpo dela. Então nós temos aí, no processo da reencarnação, a doação do pai, doação da mãe, a nível genético falando, a atuação do próprio espírito reencarnante através do seu corpo perispiritual. E se tivermos mérito para isso, podemos inclusive solicitar algumas mudanças. E não pensa, gente, espírito quando tem consciência do que é uma reencarnação, ele não está preocupado se vai ser um corpo feminino ou um corpo masculino.
Ele está preocupado qual o melhor instrumento para a sua evolução. Então, para a minha evolução, qual é o melhor instrumento? Exemplo, um corpo feminino. Exemplo, um corpo masculino. Exemplo, um corpo branco. Exemplo, um corpo negro. Exemplo, um corpo asiático. Vai depender do meu processo de evolução. O que eu preciso? O teu processo de evolução, você está precisando nascer em qual país? Pensa o processo expiatório em um local de miséria. Não é de pobreza, é de miséria. Então, tudo isso existe uma programação muito grande. Então, a reencarnação não é um acidente. A reencarnação é uma lei programada. Ficou claro isso? Então, tem o do pai? Tem. Tem o da mãe? Tem. Tem o meu reencarnante? Tem. No caso do suicida, a gente está acompanhando agora o caso do senhor que matou Eulina, Mário Sobral. O senhor Mário, ele matou a amante, estrangulou a amante. Então, para ele, as mãos dele são culpadas. E mesmo ele já no mundo espiritual, ele está perdendo a sensibilidade das mãos. Ele diz que ele não consegue sentir mais as mãos. Então, a gente está vendo um processo que está acontecendo por culpa. O processo porque ele culpa as mãos. Porque como ele viu, né, as mãos no pescoço, ele estrangulando, viu aquela cena, imagina matar uma pessoa, vendo a pessoa ali se desfalecendo, e o corpo perispiritual dele já está se tomando a forma, sem as mãos, perdendo a forma, na verdade. Ou seja, isso vai influenciar na reencarnação dele? Vai. As células que deveriam formar as mãos, vai formar? Não vão. Tem como interferir? Não tem. Livre-arbítrio. Deus não faz a lei para depois ele mesmo desfazer. Entendeu, gente? Não é castigo, é lei. Causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa fala é do nosso Senhor Jesus a Pedro. Vamos juntos. Então, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos, olha lá, dá forma aos elementos celulares. Quem que dá forma aos elementos celulares? Vou perguntar novamente. Quem é que dá forma aos corpos celulares? Perispírito. Então ele diz: está fortemente radicado no sangue. Então, volta a frase inteira. O corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. E quando a gente pega a palavra radicado, aí ele diz enraizado, arraigado, consolidado, domiciliado. Tudo isso são termos para explicar a palavra radicado. Então, ou seja, o corpo perispiritual, ele está radicado, enraizado, arraigado, consolidado, domiciliado aonde? No sangue. E é tão interessante quando diz, uma vez o corpo parou, o sangue parou de circular, é impossível o espírito atuar sobre esse corpo. Porque o perispírito se desligou 100%. E alguém vai perguntar, tia, e o caso de Lázaro? Porque é uma pessoa novata, está ouvindo no canal, né? Lázaro, como disse Jesus, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Jesus deixou bem claro isso. Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Aí a gente, quando vai falar dessa passagem, diz bem assim, mas Jesus levantou Lázaro do sepulcro. Sim, ele estava sepultado, ele estava no processo de catalepsia. Ok? Então, aonde que o corpo perispiritual está fortemente radicado? No sangue. Não esquece disso. Então, alguém vai dizer assim, porque sempre tem os doidinhos, né? Que tiram as coisas não sei da onde. Aí diz, não, tá tudo ligado no centro coronário, tá tudo ligado. Não.
O corpo perispiritual. Quando no livro dos Espíritos vai perguntar do espírito, não é do perispírito. Se o espírito está localizado em alguma parte do corpo, ele diz, para aqueles que muito amam no coração, para aqueles que muito pensam na cabeça. E aquele que nem ama e nem pensa, aí sabe Deus, né? Está espalhado. Né? Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Então, olha só, na organização fetal, que está ali no ventre da mulher, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Quem que está alimentando ali o bebê? Mames. Se ela parar de comer, tadinho, o bichinho não vai desenvolver. Então, ele está ali direto, a ligação com ela, se alimentando. Lembra do cordão? É tão interessante isso, né? O cordão que nos liga à mãe, o cordão que liga o corpo perispiritual ao corpo físico, né? Interessante isso, né? O patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, é por isso, gente, que vamos voltar na fala. Quando a gente volta na página 227, ele diz assim, meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista está consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências dispensáveis, a harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal. Lembra do sangue? Ele está ali, o sangue dele já é o próprio, ou ele está sendo alimentado por quem? Mames. Contra o assédio de força menos dignas. Entretanto, peço de muita atenção nos primórdios, na origem de formação do timo, e foi aquilo que nós estudamos a semana passada, né? Então, por isso, todo esse cuidado, porque a reencarnação, o corpo perispiritual está se ligando às células sanguíneas. É uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período, então, de assimilação, diferente das energias orgânicas, porque ele estava lá dentro, ele era a extensão da mamãe dele. Agora não, já nasceu. É hora da agora, ele disse, agora é contigo, filhão, vamos construir tudo isso agora. Agora você passa a ser um ser. Não está mais sendo alimentado pelo cordão umbilical. E na vida intrauterina era uma vida o quê? Vegetativa. Não tão vegetativa, né? Porque agora a gente vê umas ultrassons em 3D, que você fica assim impressionada, né? Do pai falar com a criança e a menina dá cambalhota em cima, né? Reconhecendo. Por isso que a gente diz que o processo de educação já começa na vida intrauterina, né? Então, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. Agora, o que a gente aprende em espiritismo? Quanto mais o espírito vai evoluindo, menor é o tempo de infância. Não precisa daquele período extenso de infância para esquecer bem o passado. Então, hoje nós já observamos crianças. Primeiro, as crianças de 40 anos atrás, quando nasciam, passavam quantos dias de olhos fechados? Vocês lembram? Nós que somos mais velhos, a gente lembra disso, não lembra? Então, a gente até perguntava, já abriu o olhinho, né? Não era isso? A vida vegetativa parece que continuava. As crianças de hoje, elas já seguram o pescoço e dá vira para foto. Ainda tem umas que ainda dão um sorriso. É impressionante. Eu vejo alguns vídeos, porque as pessoas se surpreendem de ver, né, criança com 3 dias levantando o pescocinho ali de bruço, virando. Teve um caso que o pai filmou e ele disse, minha filha, para que você está me assustando. O próprio pai se assustou de ver. A criança virou assim, deu uma encarada nele, com dias. E ele estava só filmando, brincando, sabe? E a criança de repente firmou o pescoço e olhou, só faltou dizer assim, é tu, né?
E ele disse: minha filha, você está me assustando. E a gente percebeu que ele se assustou realmente por conta da encarada que aquela criança deu com dias de nascido. Então a gente percebe que tem mudança. É notório, gente, só se a gente realmente estivermos muito desatentos em relação às mudanças. E nós temos crianças de 2, 3, por exemplo, o Davi, né? O Davi com 4 anos de idade dando aula de anatomia. Tem até o canal dele, a própria mãe se surpreende com a facilidade daquela criança. Nós temos outras, as crianças de hoje, elas sabem falar, sabem refutar, sabem questionar. E a gente acha que é só tecnologia, não é, gente. É o processo de evolução. E aí, tanto é que a gente tem isso na vida intrauterina agora. Reencarnando, ensaia a consolidação de suas novas experiências e, somente aos 7 anos de vida comum, 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo aos processos de formação do sangue. Então, por que ele diz por si mesmo? Mas tia, ele já não está mais no ventre da mãe. Não, mas quem que está acompanhando ele, ajudando o processo ainda? Herculano. Por isso que o Herculano vai ficar acompanhando ele. A partir dos 7 anos, agora é contigo. Entendeu isso? Olha só como ele diz, olha. Por si mesmo, comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo, que é perispirítico, elemento básico, ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente, né? Ou uma forma pré-existente, tanto pode chamar de perispírito, como pode chamar de uma forma pré-existente. Por quê? Porque ela pré-existia antes dessa forma física. Já não tinha uma forma perispiritual? No novo serviço iniciado. O sangue, olha, novamente, o sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Achei isso tão lindo. O sangue é como se fosse o fluxo divino, fluido divino, que nos fixa as atividades no campo, fixa nas atividades no campo, porque sem sangue alguém fica vivo? É ele que nos fixa a atividade material. Nós estamos aqui, estamos encarnados, se tirar o sangue, acabou. Acabou. Acabou a tua experiência na carne. Que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica. O sangue está parado? E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Diz que esse é um símbolo, né? Esse movimento do sangue circulando. É o símbolo, né? Exatamente. Constantemente, não para. Das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. Obstrui. É uma obstruçãozinha. Gordura, açúcar, falta de exercício. Aí vai lá e cria uma corostasia e começa no fluxo, não. E lembra que o que ele diz? É um fluido divino. O fluido divino deixa de circular. Se for membros inferiores, vai necrosar. Morre. E tem que amputar. Na hora. Mexe em tudo, né, Lígia? Se o sangue não está circulando, mexe em tudo. Para de circular no coração, morre o miocárdio, infarta. Se para no cérebro, tem um AVC. Você perde a função que aquela cérebro comandava. Pode ser uma trombose de Tudo. E vai a óbito. Ele é esse fluido divino das forças. É lindo isso aqui.
nos fornece. Então não vamos impedir que esse fluido divino circule no nosso organismo, né? Exercícios físicos, aeróbicos, né? Alimentação saudável, né? A gente acha sempre que é só a gordura que forma esses pequenos trombozinhos. O açúcar faz terror na gente. Eu perdi acho que uns 7, 8 quilos já, por conta da enxaqueca. Mas eu digo assim, por mais que no início é algo assim meio doloroso, você está limitado na alimentação, você não poder comer, né, determinadas coisas, mas com o tempo a gente vai vendo e agradecendo a Deus. Então, olha que coisa lógica. Essa limitação me livrou do quê? De açúcar, faz bem para alguém? Glúten, faz bem para alguém? Então, o fato de você não sentir nada não quer dizer que isso não te faça mal. Isso só quer dizer que ele está te matando em silêncio. Só isso. Mas tia, todo mundo vai morrer? Vai. A pergunta é como? Né? E além de tudo, será que eu vou desencarnar na hora exata? Por eu não ter cuidado bem do meu uniforme? Então, quando a gente fala de evolução, a gente fala de maturidade. E a maturidade, ela também requer responsabilidade. E a nossa primeira responsabilidade é com o nosso organismo, com esse templo divino. Então, glúten faz mal? Faz mal. Açúcar faz mal? Faz mal. Óleo. Sabe o que é óleo? Esse óleo composto, esses óleos horrível. E a gente come aquilo, frita aquilo e acha que está tudo muito... Não está. Como é que os nossos pais faziam friturinha? Com o que eles faziam? Banha de porco. Lembra? A gente tinha um número de pessoas que hoje nós temos infartando, com AVC, uma série de problemas. Gente, se nós tivéssemos um pouco de lucidez, a gente nem comprava isso para dentro de casa. Compra banha, tem banha, 8, 10 reais, um pacote desse tamanho, está lá naquela parte dos frios. Ali você usa um pouquinho, e para quem cozinha, eu gosto de cozinhar, a gente vê a diferença de uma banha animal para uma banha vegetal. E isso obstrui. Altamente cancerígeno. Leite. Margarina. É plástico. E aí a gente vê, então quantos bolos que a gente come aí na rua é feito de margarina? Quantos bolos nós comemos que é um copo de óleo? Quando eu vejo isso, a pessoa vai mandar um copo de óleo. E é óleo, esse óleo. Então isso tudo vai fazendo mal pra gente. Não é só hoje. A gente vem fazendo isso há anos. E aí chega uma hora que o corpo vai mandar a conta. Então, quantas doenças nós podemos evitar se nós mudarmos realmente a nossa forma de viver, a forma de se alimentar, a forma disso. Então, como a qualidade da vida melhora? Então, hoje eu agradeço porque foi uma forma de me disciplinar. E hoje a gente consegue viver, não sente falta. Hoje a gente não sente falta em absoluto. E até estranha quando pega alguma coisa que alguém adoçou. Um suco, dá um enjoo, mas porque aquilo chega a enjoar mesmo. Para você ver o que é nós estarmos habituados, viciados ao doce, né? De forma ao paladar, né? E quando a gente se habitua, a gente vê o quanto é desagradável o doce. Fora que estraga os dentes. É verdade? E aí a gente pode substituir, tem tantas coisas boas. Leite é um veneno. E a gente continua comendo leite. Um monte de médico, um monte de cientista. Gente, a gente vê esses vídeos chegam. Hoje, gente, olha, 30 anos atrás, nós não tínhamos acesso à informação que hoje nós temos. Então, hoje, a gente teima porque quer, não porque a gente ignora. Então, olhando o templo divino da reencarnação de Segismundo, vamos pensar no nosso tempo, porque nós ainda estamos encarnados. E tudo isso atrapalha e obstrui a circulação sanguínea, tá? O fluido divino nos fornece o símbolo do eterno movimento,
Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E, se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital. Vou já pegar esse conceito. No campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Não tem mais como a alma atuar. Tônus vital. Conceito. É uma característica inata e involuntária de todo organismo vivo. Legal, né? Tônus vital. Repetindo. É uma característica inata e involuntária de todo organismo vivo, que está presente o tempo todo e está diretamente ligada ao sistema nervoso. Ele é responsável por todo o comportamento do corpo. Então é aquilo que a gente observa que vai perdendo. A gente diz assim, fulano está perdendo o tônus, né? Tônus vital, a vida, o movimento. Não é verdade? Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei, diz André. Como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Está vendo como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material? Então eu não estou aqui puxando, enchendo a paciência de vocês. A gente está aqui estudando para despertar a nossa responsabilidade para com o corpo da gente, porque a gente vai ter que prestar conta, gente. Então isso também faz parte do nosso processo de evolução. A gente precisa ter essa consciência. Então comer, os animais comem. Se alimentar é algo diferente de comer. Às vezes, quando a gente passa necessidade material, a gente não tem condições financeiras, a gente não tem realmente como fazer isso, selecionar. A gente não tem como ter uma banha, a gente precisa do óleo. A gente não tem como ter um arroz integral, tem que ser um arroz mais barato, né? A gente não pode comprar um macarrão sem glúten, tem que ser um macarrão mais barato. A gente não pode comprar um pão de farinha de amêndoa, tem que ser o pão francês de trigo, né? Então a gente até entende, porque não há oportunidade, não tem condições. Não dá para comprar uma geleia diet, não sabe nem o que é geleia, né? Porque não tem. Imagina que é uma pessoa viver com salário mínimo. Então a gente pensa, eu acho que é um pouco frustrante, tanto para o endocrinologista quanto para o nutricionista, atender no Sistema Único de Saúde uma pessoa com diabetes, precisando de fazer uma alimentação diferenciada, e essa pessoa não tem condições, não tem. Para você comprar tudo que é de saúde, é muito caro no nosso país. Então, infelizmente, não tem. A pessoa não tem como fazer, como um prato de salada. Que salada? Tudo bem. E nós? Que temos uma condição, às vezes, de ter uma alimentação saudável e a gente se porta como se não tivesse. Comendo açúcar, usando óleo, bolo, e o pão, aquele pão francês mesmo, aquele trigo todo. E a gente tendo condições de pegar um alimento mais saudável para a gente. Não é verdade? Então são coisas que nós temos que pensar. E realmente, como diz André, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Foi bom, gente? Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí. Algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria de ouvir. Augusto, Cecília, demais irmãos, Claudinha. Tudo ok? Podemos então finalizar? Muita lição, né, gente? Quando a gente muda a nossa forma de se alimentar, né, deixa de comer e passa a se alimentar, a gente percebe uma mudança notória na nossa vida. Na nossa vida mesmo, na nossa vida, no nosso cotidiano. Disposição, dormir melhor. A pior coisa que tem é a gente comer à noite, antes de dormir. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando a gente vai falar do DNA, dos cromossomos, tudo isso, a gente está achando que tudo isso foi uma consequência o quê? Trazida do papai e da mamãe, não é isso? Só que não é só isso. Pela ciência é só isso. Mas nós sabemos que além disso existe uma interferência do corpo perispiritual influenciando nesse DNA, influenciando nessa genética. Então é uma soma, um pouco do papai, um pouco da mamãe, mas grande parte aquilo que eu trago. Agora, aquelas reencarnações que são o quê? Sistema único de reencarnação, aí deixa a genética atuar. Quase que 100%. Mas, ainda assim, o corpo perispiritual não vai reencarnar, o espírito não vai reencarnar, então ele vai também dar. E isso é dentro da lei. É a lei atuando é um processo natural. Como a lei de Deus está gravada na consciência e aquilo que eu faço também está gravado no meu corpo perispiritual, é da lei, ele mesmo vai passar as impressões. Então, tudo isso existe uma programação muito grande. Então, a reencarnação não é um acidente. A reencarnação é uma lei programada. Então, quando a gente fala de evolução, a gente fala de maturidade. E a maturidade, ela também requer responsabilidade. E a nossa primeira responsabilidade é com o nosso organismo, com esse templo divino. Então, ou seja, o corpo perispiritual, ele está radicado, enraizado, arraigado, consolidado, domiciliado aonde? No sangue. E é tão interessante quando diz, uma vez o corpo parou, o sangue parou de circular, é impossível o espírito atuar sobre esse corpo. Porque o perispírito se desligou 100%. Então, quando a gente fala de evolução, a gente fala de maturidade. E a maturidade, ela também requer responsabilidade. E a nossa primeira responsabilidade é com o nosso organismo, com esse templo divino. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por mais esses ensinamentos, que possamos refletir como estamos tratando esse templo divino que tu nos dás, que é o corpo. Esse corpo que nos auxilia na nossa reencarnação para continuarmos o nosso progresso e que precisamos, Mestre, cuidar dele, pois é nossa responsabilidade e teremos que prestar conta do que estamos fazendo com ele. E esse estudo nos traz essa reflexão. Então que possamos prestar bem atenção e fazer as mudanças necessárias, seja com o cuidado do corpo material, seja também nessa parte espiritual que necessitamos também cuidar para que cada vez mais estejamos próximos de Ti. Obrigado
por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre como estamos cuidando tanto do nosso corpo como do nosso espírito. E que possamos, Mestre, nos esforçar para fazer as mudanças necessárias. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.